E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer a cutscene final. Eu já terminei, ficou bem legal, vocês devem ter visto aí no começo. Bom, a gente vai fazer ela do mesmo esquema que a gente fez a cutscene inicial, né? A cutscene antes da luta. A gente vai fazer igual dessa maneira aqui, né? Que a gente fez. Deixa eu fechar tudo isso aqui que a gente não vai precisar. Dessa forma aqui, com passos do Cinematic. Só que a gente vai começar a partir do passo 7, né? E vai ficar bem maneiro, vai ficar muito massa. Bom, vamos começar aqui então fazendo uma alteração no Storm Eagle. A gente precisa editar ele e colocar uma nova animação. Vai ser a animação de morte. A animação de morte vai ter dois frames, que tem aí na descrição para baixar, tá? Aqui ele tem o frame assim e o frame todo preto. Né? Logicamente a animação não vai ser assim, né? Então a gente vai colocar ele com velocidade 0. A gente vai colocar ele preto assim, numa hora que a gente precisar, tá? Eu vou explicar também por que vai precisar dessa cor preta assim. Colocar no bottom e aplique toda a animação. E outra coisa que a gente vai precisar é aqui nos sons. Aqui no música boss, a gente vai precisar, que é a música que toca durante a luta, né? A gente vai precisar colocar uma tag nela. Vamos colocar mus, porque a gente vai ter que fazer um fade out do som, né? Para a música não sumir do nada quando o boss morrer, beleza? Bom, aqui a gente precisa copiar esse evento aqui. Vamos deletar todas as condições aqui. Ai, droga. Pera aí. ficou tudo zoado. Eu não vou copiar não, vou adicionar um novo evento e colocar os passos como eu quero. Então a gente vai pegar aqui primeiro o Storm Eagle, né, no novo evento que a gente vai adicionar, e comparar a variável vida dele e ver se ela é menor ou igual a 0. Vamos comparar também agora se o Cinematic Passo é 0 e se o Count é 1, beleza? Então vocês viram que é o mesmo esquema daqui, né? A gente quer saber se ele não está em cutscene, no caso o Cinematic Passo é 0, se o Storm Eagle está na tela, né? Se o Storm Eagle está nesse layout que a gente criou, e se a vida dele é agora menor ou igual a 0, ou seja, se a luta acabou, se a vida dele zerou, né? Então para isso a gente vai fazer o seguinte, vamos apertar S aqui e vamos agora fazer o fade out do som. Para fazer isso a gente vem no sistema, compara dois valores e compara o valor audio.volume e entre parênteses até aí que a gente colocou, mus. Isso aí vai pegar diretamente o volume atual da música que está tocando, que no caso é 0, né? Mas a gente quer saber se o volume da música é maior que menos 50. Aperta X aqui para já botar um else que a gente vai usar depois. E aqui adiciona uma ação de áudio, volume, seta o volume da tag mus. O volume vai ser audio.volume, a tag é mus, é menos 50 vezes datatime. Ou seja, é um movimento igual os de fade que a gente faz das coisas, né? Porque esse movimento assim, de setar alguma coisa para ela mesma, menos ou mais uma quantidade, vezes o datatime, para fazer o movimento fluir, assim, né? Igual a gente faz o Storm Eagle subir quando está voando, igual a gente faz o Mega Man para o lado quando está sendo empurrado pelo vento. Esse sistema de movimentar, assim, suavemente, funciona para qualquer coisa. Funciona para opacidade, para movimento X, movimento Y, para volume também, como vocês viram agora. Então, a gente está procurando... Então, enquanto o volume for maior que menos 50, ele vai ficar reduzindo. Aí, se não, ou seja, se o volume for menor ou igual a menos 50, ele vai parar de reduzir, né? E ele vai fazer, então, começar o Cinematic. Então, vai setar o valor de Cinematic passo para 7, que é o próximo passo, e vem na câmera, seta o booleano Cinematic para True. E agora também aqui a gente vai ter que fazer uns esquemas para fazer o Mega Man entrar em modo cutscene, igual a gente fez num evento anterior. Aperta esse aqui e coloca um Trigger Once. A gente vai fazer aqui mais ou menos igual quando ele pisa no elevador e começa a primeira cutscene que a gente criou, né? Porque ele vai ter que entrar numa maneira que ele realmente fica totalmente parado, né? Então vamos pegar esse primeiro aqui e copia até esse aqui e dar um Ctrl C. E só segura Shift e clica no último para selecionar todos de uma vez, como eu fiz ali. E dá um Ctrl V aqui no Trigger Once. Então ó, ele vai parar de piscar se ele tiver tomado dano, ele vai chamar Dash Fin, ele vai parar de atirar, vai desativar os grupos para não poder andar e vai setar a animação para ele. Então ele vai ficar paradinho olhando a morte do chefão acontecer. Então o Mega Man realmente ele perde todos os movimentos. É importante também a gente fazer aqui alterações do Storm Eagle, né? Vem no Storm Eagle então, seta a animação dele para morto. Tudo aqui em cima. Vamos também destruir qualquer coisa que possa estar na tela no momento. Então a gente pega aqui todos os SE, tipo ovo, destrói. SE, o tiro destrói também. Os bichinhos também, inimigos, destrói. Na verdade vamos colocar a vida dos inimigos em 0, né? Porque daí a explosão chega neles, é mais legal.
Então seta o valor da vida do inimigo para 0, que daí dessa forma ele só toca esse evento aqui, né? Esse evento aqui, que vida é menor ou igual a 0, chama a morte do inimigo, destrói o inimigo e bota a explosão no lugar. Pra não, ele só não desaparecer do nada, né? Aqui também tu coloca o SE Storm Eagle. O SE, deixa eu ver, tiro ou tá tudo certo aqui. Beleza. Agora sobre o Storm Eagle, a gente tem que fazer mais algumas coisas. Que vai ser setar o valor de vida para 0, para garantir, porque por exemplo, se ele tá com 1 risquinho de vida e o cara deu um tiro carregado, ele vai ficar com menos 1 de vida, né? Então a barra de vida dele vai descer mais do que a gente quer. Então a gente vai fazer isso aí e também chamar a função agora, né, de vida no chefe. Isso. Essa função, ela é a função que realmente faz atualizar a barra de vida dele, né? Ela vai atualizar a barrinha com as fileirinhas para a vida dele certinha, né? Beleza. Por isso aqui, vamos colocar esses todos aqui do Storm Eagle em cima. E também mais uma coisa do Storm Eagle aqui é SE Storm Eagle. Seta o layer dele para Mega Man. Para ele ficar no layer do Mega Man, porque a gente vai precisar fazer algumas coisas que vão ficar atrás dele, né? Então é bom que ele esteja um layer bem na frente. E vamos colocar um pequeno wait de 0.3 segundos aqui, ó, entre as coisas do Storm Eagle e as coisas do Mega Man, tá bom? E também mais um evento aqui é o X-Base Max Speed, bota 0. Que daí se o Mega Man estiver andando ou algo do tipo, antes, bota aqui em cima, tá? Antes disso aqui realmente travar todos os movimentos dele, ele vai ficar na animação que ele está no momento, só que sem poder andar, beleza? E depois tudo isso aqui vai fazer ele parar. Outra coisa aqui é colocar o Storm Eagle, o Bullet, desabilitado. Porque aqui pode ser em qualquer lugar aqui em cima antes do wait, tá? Porque o Storm Eagle ele tem aquele movimento que ele dá investida, né? E se a gente não desabilitar o Bullet, ele vai continuar indo na direção que ele estava indo, beleza? Então isso aqui fechou. E olha só, agora a gente botou o Cinematic Passo para 7, né? Isso aqui já tocou, o volume deu fade out, o Cinematic Passo está em 7. Então agora a gente pode começar realmente a investir em fazer a Cinematic pelos passos aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade, é fazer as explosões ficar aparecendo no chefe enquanto ele está morrendo, né? Enquanto está acontecendo a Cinematic. Então a gente vem aqui no sistema, is between values, e compara se a câmera.cinematic passo está entre 7 e 10. Então, isso a gente vai ter que fazer porque a explosão ela toca entre tais passos do cinematic, só que não são todos, né? Ela não fica tocando o tempo todo, porque tem um passo que o Storm Eagle destrói e as explosões param de surgir. Então, enquanto estiver entre 7 e 10, ele vai ficar criando explosões. Então, aperta S aqui e vem no System e coloca um Every X Seconds. Vamos botar um Random entre 0.1, opa, 0.1, né? E 0.15. Então, nessa duração aqui, a cada 0.1 ou 0.15, um aleatório entre esses dois valores, ele vai criar uma nova explosão no Storm Eagle. Então a gente vai criar aqui um objeto novo, que vai ser o efeito explosão. No layer, opa, estou botando aspas aqui, se Storm Eagle.layerName. O X vai ser se Storm Eagle.x mais random menos 30 e 30. Já vou explicar por que esses valores, tá? E se Storm Eagle.y mais random 60. Então, já vou mostrar aqui no Storm Eagle mesmo. Olha só, fique em mente aí que eu coloquei para o Storm Eagle, para aparecer a explosão no Storm Eagle, mais um valor aleatório entre menos 30 e 30, e para Y um valor aleatório entre 0 e 60 no Storm Eagle, tá? Então, se a gente quiser pegar o corpo inteiro do Storm Eagle, a gente não tem que colocar um valor para cá e para cá. É um valor só para cá, né? Porque a gente quer que as explosões criem, tipo, toda essa duração aqui. E no caso do X, né, ele tem para cá e para cá, né? Porque o ponto dele não é aqui e nem aqui, né? Ele tem que então preencher para cá e para cá. Então, é por isso que a gente pede para ele criar no valor do Storm Eagle mais um aleatório entre menos 30, que no caso vai ser daqui até mais 30, daqui. Então a explosão ela vai surgir em qualquer posição aqui dentro do Storm Eagle, tá bom? Só que claramente aqui a gente colocou um erro, né? A gente colocou mais random 60 e no caso é menos random 60. Porque se a gente colocasse mais, ele ia colocar aqui para baixo, né? Ia chegar a 60 pixels aqui embaixo. Mas então, colocando esse valor aqui no X, ele vai menos 30 e 30. Então a posição X da explosão que a gente criar vai ser no Storm Eagle, né?
mais um valor entre menos 30 e 30. Então vai ser aqui dentro dele. E o y que vai selecionar é o dele, que no caso é esse aqui, menos um valor aleatório entre 0 e 60. Então pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser tudo aqui. Então ele vai aleatorizar explosões em toda essa área aqui, beleza? Vai ficar criando explosões no Storm Eagle mesmo. E também a gente vai querer tocar um som, né? E para tocar um som a gente tem que colocar o som aqui. Então na pasta que vocês baixaram na descrição também tem sons novos, que são esse aqui, tem o Mort Boss. Vou importar esse aqui. Deixa eu adicionar mais arquivos aqui. E tem o Vitória também, tá? Mort Boss e Vitória, adiciona aí. E vamos colocar eles em funções já já. Então aqui no dano chefe a gente copia. Deixa eu copiar aqui e colocar agora o S Mort chefe. Aqui a gente bota play Mort Boss, porque eu não botei chefe, né? Mas tudo bem. Mort Boss, assim certinho. E agora a gente pega aqui esse vida, pode copiar. Aqui embaixo a gente muda para Vitória. E agora toca Vitória. Done. E aqui então, a gente vai fazer agora um jeito que ele não toque o som de explosão o tempo todo, sabe? A cada explosão que ele criar, a gente não quer que ele crie um som de explosão também. A gente quer que seja aleatório, sabe? Que ele possa criar, que ele não faça som, que ele faça som. Então vamos fazer o seguinte. Vem aqui no Function e bota call function entre choose, entre nada, vírgula. Opa, ele já bota alguma coisa, né? Mas olha só, duas aspinhas assim sozinha, que daí se ele selecionar nada, ele não vai tocar som. Entre nada e S morte chefe, S morte chefe. No caso tu repete isso daqui algumas vezes, ó. Copia até a vírgulazinha ali e cola de novo, e cola de novo, e é isso aí. Sacaram? Então a gente vai fazer uma escolha aqui entre nada, S morte chefe, S morte chefe, S morte chefe e S morte chefe. Mas eu quero colocar menos aqui, vamos botar só 3 assim. Aí fica 25% de chance de não tocar som e 75% de chance de tocar, tá? Então beleza aí. Então aqui tem um bug que pode acontecer de ele setar a animação para morto aqui, só que ele setar de volta para parado por causa desse ataque aqui, ó. Aqui tem um ataque, ataque 2. Tem esse, quando ele começa a tocar esse Trigger Bounce, mesmo que esse evento aqui pare de funcionar e esse aqui também, ele continua desse wait aqui. Olha só, quando ele está nesse wait aqui do bater asas, ele pode terminar esse wait e botar parado, mesmo que isso aqui não esteja funcionando e nem isso aqui. Então, para garantir, a gente vai fazer o seguinte, apertar esse aqui e vem no SA Storm Eagle, Animation, is Playing, ver se a animação morto não está tocando. Se a animação morto não estiver tocando, então SA Storm Eagle seta a animação para morto. Porque daí se no caso de ele estar no passo do Cinematics e a animação morto tiver por algum motivo sido trocada, ele vai botar de volta em morto, certo? Tranquilo. Então agora vamos para o passo 7 de fato, né? Isso aqui é um efeito que acontece entre o passo 7 e o 10, mas não é de fato o que acontece no passo 7. Para a gente fazer o passo 7, a gente tem que criar um novo objeto que vai ser um objeto que vai fazer efeitos de brightness, de tudo branco, de tudo de flash e de vermelho também. O primeiro passo do Cinematic, ele fica o Storm Eagle assim, com as explosões aparecendo nele, e fica uma camada meio vermelha clara, transparente, na frente do Storm Eagle e na frente das coisas assim. Então a gente vai criar agora um objeto que vai ser responsável por todos esses efeitos, tá? Vamos criar aqui um sprite que se chama Efeito Cinematic. A gente bota aqui. Depois a gente vai mudar o layer dele, tá? Ele vai ter 3 animações. A primeira vai ser o vermelho, que a gente vai precisar de 3 animações dele, tá? Aqui no caso são 3 cores diferentes. Essa cor aqui, pode copiar esses números aqui, que são os números dessa cor, tá? 242, 31, 25, 40. O alpha 40 é muito importante, porque é o mesmo que o objeto não tivesse opacidade baixa. Porque ele vai ficar meio transparente e as coisas que estão atrás dele vão ser vistas. Então agora vai ter uma nova animação, que vai ser o vazio. O vazio é exatamente isso aqui, vazio. E agora a nova animação vai ser branco, que daí vai ser uma cor brancona. A gente pega aqui totalmente branco. Deixa eu pegar aqui certinho, 255, 255, 255, para não ter nenhum tomzinho de vermelho ali. E coloco o alpha em 255 também para ficar totalmente branco.
igual a gente fez o flash branco, né? Só que, o fade branco, só que aí vai ser para outras coisas. Isso aqui vai ser bem útil. E a gente vai precisar colocar isso aqui em um outro layer. A gente adiciona aqui um layer, então, renomeie ele para Cinematic. E coloca ele aqui em cima de objetos embaixo de Mega Man, beleza? Na posição 6, se vocês criaram tudo certinho como eu criei. É bom a gente botar o tamanho dele aqui mais baixo, porque a gente vai precisar mudar depois, igual a gente faz com o Fade, para ele não ocupar muito espaço por enquanto. E também uma coisa que eu esqueci de fazer é colocar o ponto de origem dele no top left. Coloca e aplique todas as animações, que daí, show de bola. A gente coloca aqui no layer Cinematic, e ele vai ser realmente responsável por toda a maneirice do Cinematic, só esse objeto aí. Então, pelo Cinematic passo 7 aqui no câmera, a gente vai checar se ele está no passo 7. Vamos fazer o seguinte: a gente vai simplesmente colocar o objeto na tela. Então a gente vem aqui, aperta S, coloca um Trigger Once, coloca a posição, tem que selecionar o objeto primeiro, né? Efeito Cinematic, coloca a posição dele em 00, porque como ele é top left, ele vai ficar certinho no mapa. E por isso a gente também tem que colocar aqui o Scale Rate em 0 e Parallax em 00, para ele ficar igual uma HUD, né? Igual está o nosso Parallax aqui do vento do Storm Eagle. Ele fica assim, e tipo, por mais que ele esteja só aqui, ele fica acompanhando, né? Porque ele vai junto com a câmera, porque ele não tem Parallax, né? Ele só fica estático. Então esse aqui também tem que ficar estático para ele ocupar a tela inteira. E a gente coloca também o tamanho dele agora, do efeito Cinematic, Size, seta o Size dele, para Window, Width e Window Height. Então ele vai botar o tamanho dele certinho na altura da tela que tiver ali. Então vai fazer o seguinte, agora vai esperar 2.5 segundos, o sistema wait 2.5 segundos, e seta então o passo do Cinematic para 8. E vamos para o próximo passo. Então agora a gente vem aqui, câmera, compara a variável distância Cinematic passo e vê se é 8. Então, vocês viram aqui o que a gente fez? A gente já fez as explosões acontecerem o tempo todo. Então a gente colocou esse objeto vermelho transparente, ele ficou ali por um tempo. Aí depois desse tempo vai acontecer uma piscada na tela com a cor branca. Então a gente vem aqui, aperta S e bota de novo um Trigger Once. A gente coloca agora a animação do efeito Cinematic para branco. Então a gente vai esperar agora um pouquinho, esperar 0.05 e seta a animação. Já pode copiar esses dois aqui e cola aqui. Seta a animação para vazio. Então agora a gente copia esses dois aqui de novo. Na verdade a gente pode copiar esses dois aqui de cima, porque ele vai setar para branco agora. E copia esses dois aqui e vazio. Então ele vai ficar branco, vazio, branco, vazio, branco, vazio. Na verdade só branco, vazio, né? Duas vezes. Porque ele dá duas piscadinhas bem rápidas, com a cor branca. E então ele vai prosseguir para o próximo passo. Então para isso a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o efeito Cinematic, a opacidade dele em 0. E colocar a animação para branco. Isso vai ser importante por quê? Porque agora o próximo passo vai ser aquele lá, que depois das duas piscadas, o Storm Eagle vai começar a ficar preto e o fundo vai começar a ficar branco, né? Então o fundo ficar branco, ele vai precisar aumentar a opacidade com o tempo, né? Então a gente colocar a opacidade em 0 e a animação para branco, vai ser como se estivesse no vazio, só que assim que aumentar a opacidade, ele vai ficar branco, vai ficando branco. E a gente vai precisar agora de uma nova variável de instância aqui nos chefes, que vai ser a animação, a variável Brightness underline Cinematic, que começa com 0. Só que a gente vai colocar aqui o valor de Brightness Cinematic dos chefes, set. Na verdade pode ser só do Storm Eagle. Ser Storm Eagle, seta o valor de Brightness Cinematic para 100. Já vou explicar porque disso vai ser muito importante a gente usar essa variável, porque sem ela não daria. E colocar então agora, câmera, seta o valor de Cinematic passo então de volta para 8, quer dizer, agora para 9, né, porque ele vai para o próximo passo. Então ele ficou vermelhinho, ficou branco, 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 vazio, branco, vazio, branco, vazio. Duas vezes só, branco, vazio, branco, vazio. Então ele vai prosseguir agora para o próximo passo. Então vamos fazer agora o passo 9. Variável, Cinematic passo 9. Se o passo for 9, a gente vai ter que checar agora se a opacidade, apertar esse aqui, vem no efeito Cinematic, compara a opacidade do objeto. Vê se ela é menor do que 100. Ela vai aumentando então até chegar a 100.
Então, enquanto a opacidade for menor do que 100, a gente vai ficar aumentando ela, para ele ir ficando branco aos poucos. Então, a gente vem aqui no efeito Cinematic e seta a opacity para self. Pode ser efeito, só para não confundir. Efeito Cinematic.opacity mais 80 vezes DataTime. Então ele vai aumentando rapidinho, né? E agora a gente vai brincar com esse efeito, com esse nosso nova variável de distância Brightness Cinematic. Vamos então fazer isso com ela também. Então a gente vem aqui no SE StormEagle, seta o valor de Brightness Cinematic para SE StormEagle, Brightness Cinematic mais, na verdade menos 80 vezes DataTime. Por que menos? Porque a opacidade do fundo vai aumentando, porque ele está vazio, ele vai ficando branco. E o Brightness do StormEagle, que a gente sabe que ele tem um efeito de Brightness já colocado aqui nos chefes, né? Eles têm aqui o efeito de Brightness, que 100 é normal, 200 é totalmente branco e 0 é totalmente preto. Então a gente vai diminuindo ele para ele ir ficando preto. E o motivo da gente precisar... Então agora a gente vai precisar fazer o seguinte também. SE StormEagle, seta o effect parameter brightness para SE StormEagle.brightness cinematic. Então a gente tem que fazer isso com uma variável, né? Claramente a gente não precisaria, né? Porque a gente poderia setar efeito de brightness para Brightness StormEagle menos 80 vezes DataTime, né? Fazer o mesmo que a gente fez com isso aqui com o Brightness. Só que o problema que a gente tem aqui é que não existe uma expressão aqui do StormEagle, por exemplo, ó, não existe uma expressão que pegue um parâmetro do efeito, né? Porque o que a gente precisa de fato é o número, a gente não precisa de fato do parâmetro do efeito, mas a gente não tem como pegar especificamente isso. Então o que a gente fez? A gente colocou o valor que está atualmente do efeito numa variável de distância e fez a variável de distância então diminuir. E enquanto a gente diminui a variável de distância, a gente seta o valor dela para o efeito e no fim é a mesma coisa, né? Só que a gente fez de outra forma porque não existe uma expressão que pegue o número do brightness e que possa diminuir ele de acordo com o número dele mesmo. Então a gente precisa fazer isso com uma variável de distância nova, tá bom? Isso é uma coisa bem legal para se usar para qualquer coisa que não tenha um valor específico, só que tu queira o valor dessa coisa, né? Então se a opacidade dele for menor do que 100, que no caso ele não está completamente branco, ele vai fazendo as coisas ficarem, vai fazendo a opacidade ficar branca e o StormEagle vai ficando preto, beleza? Então agora aperta X, se não, no caso se a opacidade for maior ou igual a 100, né, se ele já atingiu o objetivo que ele quer, ele vai então esperar um pouquinho, esperar um segundo e coloca o passo do Cinematic, seta o valor para 10. E agora no passo 10, vamos vir aqui, a gente pode até copiar esse daqui, porque o passo 10 vai ser muito parecido com 9. Ele vai fazer uma coisa e ir aumentando, só que vai ser outra coisa, não vai ser o opacity. Vai ser, na verdade, aqui, apertar Enter aqui para mudar, e troca para o StormEagle, compara a variável de distância Brightness Cinematic, e vê se ela é menor do que 200. Porque agora a gente fez o StormEagle ficar totalmente preto, o fundo totalmente branco, e a gente quer agora então que o StormEagle fique totalmente branco, para parecer que ele está desaparecendo, né? Então a gente deleta isso daqui, a gente seta o Cinematic Brightness para mais e 100, porque agora a gente está aumentando a brightness dele para ele chegar até um valor alto, e isso aqui está certinho. Espera então um pouco e seta o Cinematic Passo para 11. E aqui também é importante que a gente coloque o frame do StormEagle, da animação, para 1. Por quê? Porque a gente tem aqui o nosso StormEagle, né, na animação de morte dele, ele tem esse frame aqui totalmente preto. Então, como eu falei para vocês, o brightness 0 é totalmente preto, 100 é totalmente normal, né, e 200 é totalmente branco. Então, se a gente quisesse que ele fosse até o 200 e fizesse a brightness dele ir aumentando, ia chegar uma hora que o StormEagle ia aparecendo ele mesmo, sabe? Ele não ia ficar com uma cor totalmente única. Ele ia ficar aparecendo ele assim, normal, né? Ele ia aparecer dessa forma aqui, porque o brightness ia ter que passar pelo 0 até chegar ao 200, né? Então, colocando ele num frame que ele está totalmente de uma cor só, vai fazer isso aí não ser um problema. Vai fazer ele realmente só sair do preto e ir para o branco, certo? E então, quando isso aqui acabar, né, quando o StormEagle estiver certinho, ele vai ser destruído finalmente. A gente destrói o objeto dele.
e vai para o passo 11. No passo 11, a gente vai novamente precisar usar a opacidade. Então a gente pode copiar aqui o passo 9, bota o 10 aqui para cima e muda isso aqui para 11. E de novo a gente vai precisar comparar a opacidade da coisa. Mas agora a gente vai ter que olhar se ela é maior do que 0. Opa, maior do que 0. E diminuindo ela. E delete isso daqui porque o seu amigo não existe mais. Esse weight aqui tu troca para 0.7. Vai ser mais rapidinho. E bota o passo para 12 então. Então, o seu amigo já sumiu. A tela estava branca, não está mais. A tela já ficou normal, já ficou totalmente vazia. Apareceu agora o fundo, agora está aparecendo. O Mega Man também está certinho, tudo certinho. Na verdade o Mega Man ele fica aparecendo, né, porque isso aqui só acontece atrás dele. Mas enfim, o passo 12, ele é o passo final. É o passo que o Mega Man vira para o lado, toca a música de vitória. Então o Mega Man vai para cima de boas. Então a gente compara agora o Cinematic Passo de novo para 12. E vamos apertar S e bota um Trigger Once. Nesse Trigger Once, tu vai setar o X animações para espelhado. Vamos chamar então a função que toca o som de vitória. Então aqui chamo S vitória. A gente vai fazer agora uma espera de 6.5 segundos. E então o X animações seta a animação para sucesso. Então ele setou a animação para sucesso, né? Ele fez aquela animação. E assim que a animação sucesso acabar, a gente vem aqui no X animações, compara se ela acabou, se a animação de sucesso acabou. Então a gente vai dar uma esperadinha de 0.2 segundos e seta a animação então para teleporting, que é aquela animação que ele vai pra cima, né? Então agora a gente tem que fazer o Mega Man ir pra cima assim que ele chega no último frame da animação de teleporting. Então a gente vai apertar esse aqui, a gente tem animações, ver se a animação teleporting está tocando, né? Então ver se a animação aqui é teleporting. Aperta S, compara agora o frame da animação, de animações, compara o frame, vê se é igual a 6. Se for igual a 6, tu aperta S aqui, coloca um Trigger Once. Nesse Trigger Once, ele vai chamar o som de saída, que é outro som que a gente tem que colocar também. Eu esqueci de colocar esse. Então tem na pasta de vocês também, é só importar o som aqui de... Cadê? Saindo. Vamos colocar ele numa função, né? Aqui no eSons. Pega aqui o Vitória mesmo, copia pra cá. Muda para S saindo. E bota tocar o som de saindo. Então aqui a gente coloca para tocar o som uma vez só, né? Porque senão ia ficar muito horrível. Function, chama a função S saindo. E enquanto o frame for 6, o Mega Man vai subindo. Então a gente vai pegar aqui o X animações, seta o Y, opa, peguei o X base, né? X animações, seta o Y dele para o Y dele, self.y, menos 400 vezes data time. Pode ser 450 na verdade, para ser bem rápido. Então isso aqui é realmente uma ordem de coisas que foi bem simples, né? A gente colocou ele como espelhado para ele ficar olhando para o outro lado. A gente fez tocar o som. Eu coloquei um wait de 6.5 segundos, porque esse som de vitória, ele tem o som de tlim, aquele som que ele faz quando ele faz o sucesso, embutido nele. Então ele espera um pouco e ele espera esse tempo aqui, que é bem o tempo necessário para ele tocar a animação de sucesso, beleza? E certa animação para teleporting, depois de 0.2 segundos, porque ele fica um tempinho assim naquela posição. E se a animação para teleporting, e se a animação está tocando, ele toca os primeiros frames de boa, só que os próximos são... O último frame dele, né, tem isso daqui, ele toca o som e fica indo pra cima, beleza? Então, pra fechar e a gente testar finalmente isso aqui, vamos mudar algumas coisas nas animações de algumas animações aqui. Começando pelo Mega Man, tem que fazer uma alteração aqui no sucesso e no teleporting. O sucesso, ele meio que loopa essa parte aqui, ó, que tem o brilhinho. Então ele tem essa aqui, esse aqui tu duplica e coloca aqui do lado. Esse outro aqui tu duplica e coloca aqui do lado desse. E esse outro aqui tu duplica e coloca por último. Opa, aqui pra baixo. E por fim coloca o último de novo. Então é só, ele toca assim, vai o brilho. E volta normal assim, beleza? E é uma animação muito rápida, então aí que bota uns 40. Vamos botar em loop só pra testar, deixa eu ver como é que ficou. Tá certinho, beleza. Tira o loop pra
pra ela não ficar em loop, né? Porque ia ser horrível. Então tem o teleporting aqui. Coloca o speed dele em 40. E é isso aí, beleza? E agora para animação de efeito explosão, eu queria botar ela um pouquinho mais rápida, porque ela é um pouco lenta, né? Vamos colocar ela em 25. Talvez um pouco rápido demais, né? Vou colocar 20 então. Bom, eu coloquei aqui animação de morto, de morte. Na verdade a animação é morto, né? Coloquei em todo lugar como morto, mas por algum motivo ali tava morte. Estranho. Bom, mas enfim, coloca ali morto que eu errei nisso aí. Outra coisa importante é que vem aqui no function onDano e aperta C aqui e compara se o chefe, a animação, vê se a animação morto não está tocando. Porque no caso ele não pode levar dano se o chefe estiver morto, né? Bom, e como essa é a última parte da luta contra o Storm-Eagle, que inclusive, se vocês não sabem, tem uma votação acontecendo para decidir os outros chefes que vão ser feitos nessa série. Então aí na descrição tem o link para ela, tá? Votem lá para decidir qual vai ser o próximo, qual vai ser os próximos. Como essa aqui é a última parte do Storm-Eagle, eu vou testar agora a luta inteira, desde o começo. Isso aí então, galera, fechou o chefe Storm-Eagle. Foi bem massa de fazer, foram 9 partes para fazer ele. Bom, foi bem demorado até, né? Ele tem muita cinematic, o Storm-Eagle ele tem uma cinematic maior do que qualquer outro chefe pra luta começar, né? Porque ele tem todo esse mapa diferentão, não é aquela sala normalzinha. Não é só o chefe chegando e a vida dele aumentando, tem toda uma explosão e tudo mais. Mas enfim, foi bem massa de fazer. Espero que tenha ficado bem claro pra todo mundo como é que fazer cada parte. Espero que cada um tenha tirado alguma coisa boa disso aqui, tipo, pra aplicar em projeto mesmo, que não seja de Mega Man. Porque eu acho que esse sistema de passos aqui, vocês puderam ver quanta coisa legal a gente pode fazer, né? A gente replicou praticamente igual a cena final dele. A do começo ficou um pouco diferente, mas ficou bem parecido também. Tudo com essa estrutura aqui de passos que é muito boa, né? Muita coisa aqui ficou bom pra se lembrar, né? Bom, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva e ativa as notificações para receber vídeo novo quando lançar. Se não curtiu a página ainda, curta lá e siga também, que eu posto bastante coisa legal. Deixa um like, comenta alguma coisa, alguma dúvida. A próxima aula já vai ser sobre outro chefe, então de novo, vote nos chefes pela descrição, tem um link ali. E até a próxima.